Olha, até a grande mídia teve que reconhecer toda essa situação aí do ex com o Alexandre de Moraes, né, aquela Eliane Catacuqui não, Eliane Catanhede. Cantanhede, né, vamos assistir rapidinho. O X vem cumprindo, né? Mas toda hora o Alexandre de Moraes cria mais uma exigência com mais um prazo. A impressão dentro do próprio Supremo é que o Alexandre de Moraes não está com pressa. Por quê? Porque o X voltando passa a ser um novo fator complicador nas eleições. Né, o X que, com esses perfis que atacam o Supremo, com fake news, podem ter, né, esses perfis e, portanto, o X podem ter interferência negativa nas eleições. Claro que o Alexandre de Moraes nunca vai reconhecer isso, mas a sensação é que ele vai ganhando tempo para que o X só volte com as eleições garantidas. O X... Tá aí, né, o Coronel Gerson Gomes, então a gente pode Eleições falar que garantidas para quem, né, Max? Pois é, estamos falando de a própria imprensa está reconhecendo, então, que o Alexandre de Moraes estaria fazendo uma interferência eleitoral? Essa que eu acho que é a grande Pois é. pergunta, né. Você sabe que eu gostaria de resgatar uma divergência que eu tenho um pouco em relação ao que o Alan falou e até mesmo um pouco do que a Valéria falou. E é isso que é bom quando a gente está num programa que a gente possa conversar e apresentar pontos de vista diferentes. O Elon Musk, para quem acompanha os negócios das empresas dele, sabe que o X, essas multas que foram atribuídas ao X, isso aí é troco, isso aí é peanuts. Não arranha absolutamente nada. As empresas deles são empresas bilionárias que, particularmente a SpaceX, e que nós temos a Starlink conectada, mas que é uma empresa com um nível de sofisticação que chega ao ponto, por exemplo, para a nossa audiência, quem não sabe, a Boeing ela fez um lançamento de um foguete muito grande, muito sofisticado, que vem trabalhando há muitos anos, para a estação espacial, a estação internacional, chegou lá, deu um ruído esquisito, uma pane, os dois astronautas que foram, eram um homem e uma mulher, foram deixados na estação espacial, era uma viagem só de uma semana, teoricamente eles fariam alguns experimentos e voltariam, e quem vai ter que resgatá-los lá na Estação Internacional Espacial deve ser um foguete da SpaceX. Para vocês terem uma ideia do que é a iniciativa privada na mão da SpaceX e do que é o governo, eu estive num dos lançamentos lá dos foguetes da SpaceX aqui em Cabo Canaveral. E é impressionante, porque este ano estavam agendados mais de 100 lançamentos da SpaceX e somente meia dúzia da NASA. Então, você tem uma estrutura estatal gigantesca, com um programa enorme, no qual o dinheiro estatal só consegue fazer 6 lançamentos, enquanto a iniciativa privada faz mais de 100. E a Boeing, que fazia parte desse consórcio de iniciativa privada, ainda lança um que acaba dando uma pane e vai ter que recorrer para a SpaceX. Veja que durante o governo do Trump, nós temos uma situação vexaminosa, porque ele descobre que os Estados Unidos tinham que pagar para a Rússia para justamente fazer as trocas na estação espacial e o apoio logístico, porque o programa dos ônibus espaciais americano havia sido interrompido e o Trump ele cria a Força Espacial, ele desmembra a Força Aérea dos Estados Unidos e cria um sexto branch, uma sexta forma das Forças Armadas se articularem, criando o que seria a Força Espacial. Essa força espacial hoje já está num nível de sofisticação de guerra, no qual você prevê abater satélites dos inimigos e coisas desse tipo. Mas o fato é que hoje a SpaceX, a Starlink, a própria Tesla, gente, a Tesla não chegou no Brasil. A Tesla está bombando em um monte de países e a gente está ainda ali, né, gatinhando. A Tesla vai ter uma fábrica agora, a primeira loja no Chile, vai ter uma fábrica que provavelmente vai ser aberta na Argentina, e nós estamos completamente defasados em relação a esse assunto. E por que eu digo que
eu tenho uma divergência em relação ao que o Alan e a Valéria colocaram. Porque eu não creio que o Elon Musk abaixou ou se submeteu aos caprichos do Alexandre de Moraes. Não. Quem viu esse documento que eu acabei de citar, que amanhã eu vou detalhar melhor, sabe que ali no número 7 fala sobre o Rumble ter saído do Brasil. Depois, o número 8 do documento fala do Schallenberg e dos Twitter Files Brasil. E aí ele avança, o número 9 vai falar de abril desse ano e vai citar o Twitter, vai contar sobre como feito os bloqueios de conta. O número 10 fala de 7 de abril desse ano, falando do Elon Musk e do X. E depois, no 11, fala inclusive do Twitter Files, que, de certa maneira, deflagraram uma reação da Suprema Corte do Brasil, e tudo isso está conectado ao X. Significa o seguinte, o que o Elon Musk tinha que fazer pelo Brasil, ele já fez. Esse é um business, é um negócio, mas ele já fez. Ele denunciou para o mundo, não que as leis americanas estavam sendo, de certa maneira, violadas. Não, porque cada país tem a sua legislação. Mas o que ele denunciou foi que o Alexandre de Moraes ele não cumpre as leis brasileiras. Ele está cometendo atos inconstitucionais. E são vários, porque no documento que está subsidiando a Bill, essa lei, o Alexandre de Moraes ele é citado nominalmente. A Suprema Corte é citada nominalmente. Já há tratativas, inclusive, de questionar a PGR. Por quê? Porque o sistema brasileiro ele respalda as ilegalidades. Então, veja que o trabalho que o Elon Musk já fez, a parte dele já está mais do que bem feita. Agora, se nós não temos elan, se nós não temos um Senado minimamente responsável que consiga ao menos votar com 41 senadores pela admissibilidade da cassação do Alexandre de Moraes, o problema é do Elon Musk? O problema é dos Estados Unidos? Aí, essa falta de indignação, de vergonha da cara do brasileiro, dos nossos operadores do direito, onde está o nosso pessoal lá do Largo de São Francisco, daquela Carta pela Democracia, os nossos garantistas, aonde estão esses homens agora? Porque nós não podemos esquecer que, assim como aqui nos Estados Unidos, no Partido Democrata, nós temos muita gente honesta, gente bem intencionada e que percebe essa distorção, nós também temos no Brasil juízes, desembargadores, promotores, que não se venderam ao sistema e que são honestos, e eles estão vendo isso e estão aonde? Não existe só o desembargador Sebastião de honesto no Brasil. Existem outros. O problema é que o sistema está corrompido e a sociedade está indiferente. Mas agora, nós pelo menos podemos dizer que o que aconteceu, nós sabemos como foi feito. Então, o X retorna, cumpre ali a legislação, volta a ser utilizado como grande ambiente de debate político, é fundamental, e inclusive o Elon Musk sabe que ele retornando paga aí esse troco para o Alexandre de Moraes dos milhões que foram, que para ele não significa absolutamente nada, ainda mais que a gente está falando de real e ele raciocina em dólar, mas não significa absolutamente nada. Agora, você ter a plataforma de volta no Brasil, sendo associado ao desenvolvimento tecnológico que está acontecendo, por exemplo, a inteligência artificial do Twitter hoje tem o maior parque de maquinário trabalhando no background, na sustentação disso. O brasileiro ficaria privado disso. Existe um avanço agora, inclusive, no nicho do YouTube, sendo feito pelo X também. Então, muita coisa está acontecendo e nós seríamos privados. Não vale a pena a gente ficar defasado. E a indústria que existe atrás disso é muito grande. Porém, nós já estamos sendo estigmatizados e reconhecidos no mundo como um país que baniu o X. Não interessa se ele voltou agora, cumpriu, etc. A mensagem já foi passada. E como eu disse que já está nessa proposta de lei, tudo isso que aconteceu está contemplado nominalmente no documento. E esse documento está sendo assinado por representantes do Senado, da Câmara de Representantes, deputados dos dois partidos. Então, muita coisa vai acontecer. Claro que isso muito em função da eleição dos Estados Unidos, temos que aguardar se haverá eleição, se o Donald Trump será eleito e se, de fato, essa coligação que foi feita para salvar a República
Não sei quantos de vocês viram aquela manifestação grande ali em Washington, com a presença do Jordan Peterson, com o próprio Robert Kennedy Jr., com a Tulsi Gabbard, e várias lideranças do Partido Democrata dizendo: nós precisamos salvar a República, porque o globalismo, essa força, está implodindo a sociedade americana. E essa implosão acabou reverberando no Brasil também.